Fala galerinha, estou iniciando aqui o meu canal, sejam muito bem-vindos. Vou trazer para vocês hoje aqui um vídeo sobre o DualSense Edge, que é o controle premium da Sony. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algumas informações sobre ele, algumas funções, a apresentação dele como um todo, e no final eu vou falar para vocês se eu acho que vale a pena ou não você adquirir esse controle, belezinha? Então a gente inicia por aqui. O conteúdo da caixa dele, ele vem esse estojinho, ele vem um cabo USB trançado, um cabo de altíssima qualidade, ele vem essa ferramenta aqui para prender o cabo ao controle, depois eu vou mostrar para vocês a usabilidade dela. Bem óbvio, né, o controle do DualSense Edge, que é um controle premium realmente, controle bem bonito, e vou apresentar para vocês as funcionalidades dele, certo? Aqui a gente tem esse tipo de pedal, que eu vou também mostrar para vocês como é que funciona, para que serve. Vem com esses aqui, que são os que eu utilizo. O encaixe deles fica legal, certo? E ele vem com alguns analógicos extras. Ele vem com esse aqui que é um pouquinho mais baixo. Vem com esse aqui, que é o padrão da Sony, se você tiver um DualSense como eu tenho aqui. Ó, é o mesmo analógico, não muda nada. Então se você tiver com dificuldade para se adaptar a esse analógico novo aqui, ou se achar melhor esse tipo de borrachinha aqui, ele vem com igual. Eu me adaptei melhor, galera, com esse aqui, tá? Com esse aqui, tá? Esse aqui eu me adaptei melhor. Eu achei que ele tem uma pegada mais legal, então uma precisão muito boa, então eu me adaptei melhor com esse. E a gente tem aqui o controle, galera. Ele é muito bem feito. A gente tem a impressão, quando a gente joga com ele, a gente tem a impressão de que realmente é um produto premium. E depois que você começa a jogar com esse DualSense, quando você pega um outro DualSense, pela diferença de peso entre eles dois, esse DualSense aqui é engraçado, parece que é um controle de brinquedo. Então, uma vez que você se acostuma a jogar com o DualSense Edge, dificilmente você volta a jogar com o controle DualSense normal. A gente tem aqui os gatilhos com altura regulável, certo? Eles são adaptáveis, então quando eu baixo a alavanca, aqui, ele desce mais ou desce menos. À medida que eu vou regulando, ele vai descendo, vai tendo uma altura diferente. Isso aqui, galera, é bem útil para jogos de tiro. Eu jogo bastante Fortnite com ele. Isso aqui ajuda bastante. Ou até para você que gosta de jogos um pouquinho mais antigos, isso aqui para jogar um Guitar Hero é uma beleza. Um Guitar Hero, um Clone Hero, até no próprio Fortnite a gente tem alguns modos que a gente consegue jogar um Guitar Hero com ele, e é muito legal. Deixa eu só mostrar para vocês aqui agora a funcionalidade desse cabo USB. Ele é um cabo trançado, galera, de altíssima qualidade. Então a gente usa essa ferramenta aqui para travar ele, ó. Coloca ele aqui no cabo. Tem um botãozinho aqui, ele abre. Ele abre aqui. A gente encaixa ele. Fecha aqui de volta. E já coloca no controle, ele trava. Então se eu tentar puxar aqui, ó, ele não vai sair. Isso aqui é muito bom para suas jogatinas, porque às vezes você, como é um cabo bem longo também, só puxar a alavancazinha que ele já destrava, ó. Ele é um cabo bem longo, então eu não uso muito isso aqui, galera, para ser sincero com vocês. Eu não uso muito porque eu gosto de jogar mesmo no sem fio, e eu também não passo tempo suficiente para ele descarregar. E vamos já falar da bateria também, que é um ponto dele. Mas para você que gosta de jogar jogos de tiro, de jogos de FPS, jogos até mesmo jogos competitivos, como por exemplo um Fortnite, um Call of Duty, até um FIFA, por exemplo, é bom que você tenha uma latência bem menor.
Ele tem essa funcionalidade aqui também, que é bem interessante para a gente trocar os analógicos. Esse aqui é um pouquinho difícil de fazer. Ó, galera, a gente puxando essa trava aqui, ele sai essa tampinha aqui do faceplate e você consegue de forma bem fácil puxar aqui e desencaixar os analógicos, certo? Eu costumo fazer isso e trocar os analógicos de lado para que não tenha muita diferença, galera, no drift deles. Em algum momento ele vai dar drift, então eu gosto de deixar eu troco tanto as borrachas como os analógicos, os módulos, para que eles não tenham para que eles tenham um desgaste igual, certo? Então, para encaixar também aqui é bem facinho. Colocou aqui, encaixou. E então, galera, esses botões de trás, eles são remapeáveis, certo? Então eu vou mostrar para vocês também no PS5 como que faz para remapear. Aqui a gente tem os botões de função. Aqui a gente tem os botões de função. Eu posso só segurar um botão, eu vou mostrar para vocês também isso no PS5. Segurar um botão e mudar de atribuições. Então vocês vão ver que eu tenho uma atribuição para cada jogo que eu jogo, então é uma facilidade muito grande. A gente pode mudar também os botões. Por exemplo, se eu quiser, quando eu jogo no Hollow Knight, eu acho mais fácil usar poderes pelo triângulo, então eu remapeio o R1 para ele virar um triângulo e o triângulo para ele virar um R1. Eu acho mais fácil, isso facilita para mim. E a gente pode adicionar, galera, botões de funções aqui. Então, por exemplo, no Fortnite, eu coloco esse botão para correr, eu remapeio ele para não ficar precisando apertar o L3. Eu remapeio e meu boneco anda. Meu boneco corre, meu boneco desliza. Então vai muito da usabilidade de vocês, galera. E a última parte que eu queria falar para vocês é essa parte aqui das borrachinhas, ó. Ele vem com essas borrachinhas aqui. Isso aqui, galera, não adianta a gente tentar limpar, não tem jeito. Por mais que a gente lave a mão, por mais que faça tudo, eu tenho toque, eu só consigo jogar. Se eu lavar a mão antes, então eu sempre lavo a mão, eu sempre tô com... Às vezes eu nem pego, inclusive eu fico com o controle assim, ó. Eu nem pego às vezes nessas borrachinhas, mas não tem jeito, não importa o que eu faça. Elas vão sempre sujar e não tem como limpar. Isso aqui é encardido. Então eu já vi até algumas pessoas na internet falando que pegaram a troca do controle porque essas borrachinhas aqui descolaram, essas borrachinhas encardiram. Mas eu, por enquanto, o meu tá meio sujinho aqui, mas por enquanto ainda tá tranquilo. Eu tenho ele há mais ou menos uns 4 a 5 meses. Então eu uso bastante. Eu tenho mais alguns DualSense aqui, como vocês podem ver, mas eu tenho jogado mais com esse controle aqui mesmo. Olha só, eu tenho esse aqui e tem esse aqui também, que são bem bonitos. Mas assim, perto do DualSense Edge, eles parecem controle de brinquedo. O DualSense Edge ele tem uma pegada bem diferente. Ele realmente te passa a sensação de ser um produto premium da Sony. Isso aqui é um ponto muito positivo nele. Então, é um controle que eu gostei muito. Minha avaliação para ele é bem positiva. Ele é bem útil. Esses botões de trás, que são remapeáveis também, são bem úteis. Então, a principal reclamação que eu tenho dele é a bateria, galera. Eu acho que a bateria dele é bem ruinzinha. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem esse cabo aqui que a gente pode usar, deixar ele plugado no PS5, mas eu não gosto muito de usar. Então, normalmente eu deixo ele carregando. Eu tenho a base de carregamento aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu uso a base de carregamento aqui da Sony. Então eu tenho ela e eu gosto de deixar ele sempre carregando. Então eu sempre tô com o DualSense aqui. Sempre tem um outro, esse aqui fica bem legal. E eu gosto de deixar ele sempre carregando, então sempre que eu vou jogar, normalmente ele já tá todo carregado, mas ele dura um pouco menos até do que o DualSense original. Essa é a minha única reclamação dele, a bateria realmente é bem ruim.
Então, assim, eu esperava um pouco mais, né, por conta de ser um produto premium, que eles tivessem uma bateria um pouco melhor. Mas também não é nada demais não, galera. Dá pra jogar bastante tempo. Se você não se incomodar também de jogar com cabo às vezes, isso aqui não vai trazer problema nenhum pra vocês. O que eu percebi dele de diferente do DualSense original é que os analógicos dele são bem mais precisos. A gente tem essa facilidade de desencaixar os analógicos. É bem tranquilo para fazer isso aqui. Colocar analógicos novos nele, ó. Ele encaixa bem tranquilo, não tem muito erro. Muitas pessoas, galera, gostam de jogar, eu já fiz isso também, jogar com um analógico desses aqui, que ele é um pouquinho mais alto, que é um pouco mais preciso, e jogar com esse analógico normal, desse lado, o mais preciso, que geralmente é o lado que a gente vai usar para mirar, num jogo de tiro, por exemplo, para se movimentar num jogo como Hollow Knight, num jogo como FIFA, a gente usa ele para se movimentar. E esse aqui a gente usa para controle de câmera e tudo. Então, na minha visão, esse daqui ele é um pouco mais preciso, porque a altura dele é um pouquinho maior, ó, como vocês podem ver aí. Ele é um pouquinho mais alto, então fica mais fácil de fazer alguns determinados movimentos com ele. Então, galerinha, vindo aqui pro Play, vocês podem ver aqui que eu já estou com o DualSense Edge conectado. E se eu segurar o botãozinho de função aqui, como eu mostrei para vocês no vídeo, ele já aparece para mim as opções de perfil que eu tenho. Então atualmente eu estou com esses 3 perfis salvos, né? Que é o do Hollow Knight, que eu estou jogando bastante, do Fortnite e do FIFA. Aí vamos entrar aqui nele só para demonstrar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona. Aqui, por exemplo, no Hollow Knight, as atribuições de botões, os pedals que eu mostrei para vocês, ó. Eu uso eles para ativar magia no jogo, né? Isso aqui me ajuda bastante a ativar magia no jogo. E eu troquei, atribuir o triângulo, que eu não usava para praticamente nada, com o R1. Então toda vez que eu aperto R1 é como se fosse triângulo. Isso aí dá para fazer no jogo também, galera, mas eu preferi fazer aqui pelo controle porque eu acho que fica mais fácil, mais responsivo. E aí se eu quiser alterar, eu posso alterar também bem facinho aqui, mexendo só nos perfis. Aqui sobre a sensibilidade do analógico, eu gosto de deixar ele como preciso, tá? E a gente consegue ver por ele mesmo a curva de drift. Então, como vocês podem ver aqui, eu já joguei bastante aqui com o meu DualSense Edge. Então, até agora não teve nada de drift. Olha, ele tá aqui, ele tá na rotação certinha, tá atingindo todos os ângulos certinhos, certo? E aqui para as áreas inativas dos gatilhos, no R2 e no L2, a gente pode mudar a profundidade aqui dos gatilhos. Então perceba que quando eu vou pressionando aqui, ó, ele vai mudando e vai tendo uma sensibilidade um pouquinho diferente, ó. E se eu travar ele, eu consigo pressionar ele e ó, ele já pressiona mais rápido. Isso aqui é bem útil para jogos de tiro, galera. Aqui a intensidade da vibração eu não mexo, e a intensidade do efeito gatilho, que é quando os L2 e R2 funcionam com aquela trava que a gente tem, no próprio DualSense convencional a gente já tem isso, a gente sente mais ou menos a trava. Eu gosto de deixar ela como padrão aqui, como forte. Eu não mexo porque eu gosto bastante desse recurso. E pro Fortnite, como eu mostrei para vocês também, como eu falei para vocês, eu coloco os pedals para me ajudar a correr e agachar. Então eu pressiono o pedal aqui do lado esquerdo, ele corre, eu pressiono do lado direito, ele agacha. Para não precisar ficar pressionando os botões de L3 e R3, que eu particularmente não gosto dessa função de apertar. Eu prefiro ter um outro botão para fazer isso. E por aqui é isso, galera. Então, galera, o preço do DualSense Edge hoje é um pouquinho salgado. Você consegue encontrar ele hoje na faixa dos R$1.100 a R$1.300. Com certeza ele entrega o que promete, mas se você não tem pressa em fazer a aquisição, eu te recomendo esperar um pouquinho até conseguir uma promoção legal para tentar pegar ele no valor menor, e aí sim a compra vai valer ainda mais a pena para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Vamos ter conteúdos novos nas próximas semanas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.